Vamos falar de uma outra doença que também está aparecendo no sul-sudeste, mas pode chegar por aqui. Aliás, no norte, do nosso país. Uma doença não muito conhecida, mas deixou a autoridade de saúde em alerta aqui no nosso país. É a febre de Oropouche. Antes, só havia registros dela na região norte do país, mas casos já foram diagnosticados em outras regiões. Para entender melhor o que é essa doença, para a gente poder saber o que é isso, eu vou trazer agora a médica infectologista, a doutora Luciana Pacheco, nos explica para a gente que, claro, está no ar. Vamos saber então o que é essa febre, doutora. Agora a senhora trouxe aí como é que é Oropouche, como é que é o nome dessa febre e ela é causada por quê? Como é que a gente contrai tudo isso? Primeiro, seja bem-vinda mais uma vez aqui a essas informações importantes. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, os vírus não deixam a gente em paz. O nome da febre é febre de Oropouche. E é uma doença como é vírus, é uma doença viral transmitida na região urbana, nas cidades. Ela é transmitida pelo conhecido maruim, também se chama, as pessoas também conhecem como mosquito pólvora. E é uma doença que é relativamente comum na região norte do nosso país. Em janeiro, o Amazonas declarou uma emergência para os aumentos de casos da febre de Oropouche, e depois ela começou a surgir em alguns outros locais, por exemplo, na Bahia, pertinho da gente. Eita. Então já existem pelo menos 14 casos notificados na Bahia, já teve um caso notificado no Rio de Janeiro, mas a pessoa tinha viajado do Amazonas para lá, tinha estado em Manaus, se contaminou, adoeceu no Rio. Mas, ou seja, o vírus não circula, pelo menos por enquanto, no Rio de Janeiro. E na Bahia parece que já está circulando, porque mais de uma pessoa, são 14 casos aí, não tiveram essa viagem para fora do estado. Então, infelizmente, a gente tem mais uma doença viral aí, transmitida por inseto, que nos atormenta. Pois é, o maruim, e o sítio da família tem maruim que só danado. Meu Deus, se esse Oropouche chegar, não sei o que a gente vai fazer, porque a gente tem muita área de mangue, muitas lagoas, enfim, todo onde o maruim se concentra ali. Se isso vier para cá, vai ser uma loucura. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores, doutora, para a gente poder entender as dúvidas dos nossos telespectadores para essa febre de Oropouche. Muito bem, quem faz a primeira pergunta é de Leusa Pereira, do bairro do Poço. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, a partir de qual momento devo procurar ajuda médica? Boa tarde, Leusa. Essa doença ela é muito parecida com a dengue e até com a chikungunya, mas principalmente com a dengue, porque ela pode dar febre, pode dar mialgia, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, bem parecido. E pode dar até manchas no corpo. Do ponto de vista de, vamos dizer, possibilidade de agravamento, a dengue é muito pior. A dengue pode evoluir, como a doutora que falou agora na última... Doutora Sara Dominique. Então, a Sara falou muito bem e dizendo que o quanto pode ser agravada a doença. Na maioria das vezes, a dengue evolui de uma forma leve, mas é uma doença que deixa a pessoa muito prostrada, muito debilitada. E pode ter as evoluções, de acordo com algumas situações, para as formas mais graves, quando a pessoa não se automedica, quando a pessoa não toma a medicação certa, quando a pessoa não toma água, que é o tratamento da dengue. Então, na Oropouche, parece que não tem essa gravidade tão grande, mas é uma doença que tem uma evolução um pouco mais lenta para a pessoa ficar realmente bem. Como é difícil fazer o diagnóstico diferencial entre uma e outra, então, persistindo a febre aí por mais de 2 dias, com essa dor no corpo, com dor de cabeça, é importante que faça uma consulta médica, porque de fato a gente só vai conseguir confirmar o agente fazendo exame de sangue. Então a gente precisa um exame de sangue que a gente faz para dengue, para zika, para chikungunya, a mesma coisa a gente faz também para Oropouche. E aí a partir daí, então, apareceu um caso em Alagoas, então a vigilância ela deve ser redobrada, porque outros casos podem se acontecer,
E por isso que é importante que a gente faça o exame para tentar detectar. O diagnóstico é clínico, mas também precisa ter a confirmação laboratorial. Perfeito, até para saber em que nível vai ser tratado, né? Para nem para dengue e também para Oropost. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta. Que coisa, os mosquitinhos estão vindo para dar trabalho para a gente, hein, doutora? Que coisa. Muito bem. Os maruim, o maruizinho, que chamam também de pólvora, porque ele parece queimadura de pólvora quando eles estão juntos, né? Pequenininhos, mas coça pra caramba. A Thaís Lima, que faz a pergunta, doutora Luciana, para a senhora, ela é de Porto Calvo. E ela pergunta, doutora, essa doença pode deixar sequelas? Até hoje, o que a gente sabe, não é uma doença que tenha... A dengue também é uma doença que ela normalmente não deixa muitas sequelas. Pode deixar, mas não deixa. E o que a gente conhece de Oropost até agora é de quase nenhuma sequela. A informação dela, mais vamos dizer assim, comprometedora para a saúde, é porque ela tem uma evolução mais longa. A pessoa demora mais para se recuperar daquele quadro febril, daquele quadro de astenia, né, de dor articular, de dor muscular. Mas sequela não tem relatado assim. É uma doença que já existe aqui no nosso país desde 1960. Ela foi diagnosticada no bicho preguiça. Quando se construía a via, né, aquela via Amazonas lá, que ligava Amazonas para Brasília. Então se descobriu nessa preguiça, foi feito um exame de sangue e aí foi encontrado esse vírus. E aí então por isso que eu digo, ele tem 2 ciclos, um ciclo silvestre, quando aí os bichos, né, o bicho preguiça, alguns macacos, podem ser os reservatórios, e o ciclo urbano, que aí o maruim é o principal transmissor. Existe alguns relatos de que esse mosquitinho que toca no ouvido da gente, que canta no ouvido da gente, que é o chamado culex da noite, que a gente também tem muito aqui, também pode funcionar como transmissor. Mas o principal, inclusive no Amazonas, é o maruim. Então, assim, a gente precisa se proteger com repelente, com mosquiteiro, quando ou no local onde tem muito mosquito, a gente não tem outra forma de proteção, fechar as janelas e as portas dos quartos mais cedo, né, para evitar que ele entre no quarto. E durante a noite, nesse calor, é bem difícil a gente colocar manga comprida, calça comprida, é bem difícil. Então, a gente tem que se proteger da forma que a gente puder, com repelente, com ventilador, para que a gente tente espantar. E saindo, né, no campo, como você falou, no sítio, também se proteger com repelente. Perfeito, doutor. É danado, porque ele tem um horáriozinho também, entre 5h30 e 6h30, o horáriozinho que o maruim parte para dar aquela surra em você ali, depois ele vai embora. Bem pequenininho, mas vem também atrapalhando agora a vida da gente com Oropost, é isso? É o nome, doutora? Oropost. É Oropost. Meu Deus do céu, espero que ele não chegue aqui não. Vamos continuar repulsando para que ele fique somente naquela coceirinha chata que está tudo certo. Doutora, mais uma vez, boa semana, muito obrigado pelas informações. É mais uma informação e prestação de serviço aqui no Explica Pra Gente. Tudo de bom mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde para todos, boa semana. Bom abril, né? Começamos abril. Pois é, hoje é 1º de abril, mas é verdade isso que a gente está falando, viu? É verdade. É verdade esse bilhete. Um abraço grande, boa semana com muita saúde para todos nós. Explica Pra Gente, prestação de serviço pura para quem acompanha aqui o nosso fenômeno. Fique alerta, tá?